Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um episódio do Mesa de Bar, que é o nosso quadro de um bate-papo descontraído, falando de algum tema aí que esteja em evidência ou algum tema que, na hora que você está na mesa de bar, ele surge e a gente nunca calcula muito qual vai ser. Hoje, a gente trouxe um tema para falar aqui que tem sido extremamente debatido aí nessa quarentena, até porque o que mais se fala nessa quarentena é sobre política, e o futebol nunca consegue fugir, acho que nem deve. E o que a gente vai trazer aqui não é nem a questão se tem que se misturar ou não. A ideia é se tem que existir um limite nessa mistura, né? Se você tem alguma limitação entre falar do futebol, falar da política, se tem algum momento que ter um isolamento, enfim. E para esse debate eu tenho hoje aqui o Matheus e o Josélio, que dão a honra da presença para a gente fazer aí essa resenha de alto nível. Então, muito obrigado aos dois pela participação e já vamos para as considerações iniciais, né? Antes de tudo, eu dei minha opinião, mas quero ouvir de vocês. Vocês acham que futebol e política se misturam ou não? Fala, minha galera, como é que estão? Vou, na verdade, cumprimentar meus queridos pós-atletas aqui que estão sempre presentes, né? E a todo mundo que está assistindo. Misturar, na verdade, eu acho que é difícil desassociar os dois. Política e futebol sempre andaram muito juntos. E eu vejo numa onda atual essa cobrança muito grande em relação à questão de jogadores, à questão de posicionamento. Porque a gente joga para o futebol uma realidade que está acontecendo, de você obrigatoriamente ter que se posicionar. Acho que a questão do posicionamento do atleta enquanto pessoa é necessária. Agora, o seguinte, já que as pessoas estão cobrando muito o posicionamento do atleta, se é a favor de governo tal ou contra governo tal, a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque, de certa forma, dirigentes já usam isso e políticos já utilizam o futebol como também trampolim, como muleta para a questão de fortalecimento de base biológica. Então, se cobra do jogador no posicionamento, então, beleza, o jogador vai se distanciar, é um direito que ele tem também. Por exemplo, eu estava dando uma olhada, na última eleição foi feita uma pesquisa aí, 58% dos jogadores de futebol não quiseram declarar voto. É um direito, a ideia do voto secreto. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, candidatos e até mesmo políticos não podem usar clubes de futebol, vamos falar aqui do futebol, que é uma realidade atípica, né, em relação à questão do salário, para também conseguir, de certa forma, ampliar a questão de campanha de trampolim. E aí chegar nesse limite, eu acho que é a grande questão, como chegar. E aí, Mito? O que você acha? Fala aí, rapaz. Beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, não é? Falando fora da ordem mesmo, porque a gente não sabe que hora que o pessoal vai assistir, né? Então, eu tenho uma visão muito particular disso aí, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que o futebol, que a gente pensa do futebol, é um subconjunto da política, né? E o nosso comportamento do brasileiro em si na política é muito parecido com o comportamento nosso no futebol. Eu acho isso muito triste, cara. Por quê? Porque no futebol a gente tem aquela paixão irracional mesmo, né? A gente foge da racionalidade, né? A gente defende o nosso lado, o nosso clube, sem nenhuma racionalidade. É ou não é? Na política não deveria ser assim, cara. A gente deveria ser quase que integralmente racional. Pois é. E não sei se por conta do futebol, por causa da influência tão forte do futebol no Brasil, a gente se comporta na política com comportamento de torcedor. E eu acho isso muito grave, cara. Não, isso é absurdo. Então, assim, eu acho que é impossível desvincular a política do nosso comportamento do futebol. A política é uma esfera maior, né? Então, o nosso comportamento nessa esfera menor do futebol só mostra como que a gente vai se comportar num ambiente maior que é da política, né? Por isso que a gente vê essa polarização toda, porque é um lado torcendo para A, um lado torcendo para B, e essa polarização cega, essa paixão cega por partidos, por mitos que não existem, né? Que esses messias, que não, ainda mais messias, né? Não existe de jeito nenhum, cega as pessoas, cara. A gente vê esse mundo polarizado que não se... Parece que não existe vida no meio desse caminho aí. Pois é. Então, assim, vamos discutir isso aí, vamos tentar... Só uma colocação, Josélio, que dizem aí que se partido fosse bom, nascia inteiro, né? Não nascia partido, né? Eu costumo dizer, sabe o quê?
Sabe qual que é a ofensa que eu mais escuto quando se fala de futebol? Eu não acho que é ofensa, mas as pessoas falam no intuito de me ofender. Me chamam de isentão. Porque eu não compro nenhum dos dois extremos. A partir do momento que eu não compro nenhum dos dois extremos, o mais comum é a galera me chamar de isentão. E aí eu fico olhando e falo assim, cara, o cara tá achando que tá me xingando. Ele tá me elogiando, porque eu sou isento. Se um lado fez merda, eu critico. Se o outro fez merda, eu critico também. Se todo mundo fosse isento para analisar as ideias e não as pessoas e os partidos, eu acho que a gente estaria num país melhor, né? Eu também acho. Mas como toda boa mesa de bar, sempre tem um amigo que chega atrasado, né? E o Et está aí com a gente. Seja muito bem-vindo também. Boa noite aí, vai pagar rapaziada. quanto, pois é. E aí você já chega dando boas-vindas, mas já dá uma opinião de bate-pronto aí, se você também acha que política e futebol não se misturam ou você acha que sempre vão se misturar? Cara, na verdade não deveria, né? Não deveria se misturar, mas acaba que cria-se aí essa mistura, principalmente no momento agora, né, que a gente está vivendo aí com a pandemia, com essa todo mundo aí restrito a N coisas, né? A gente vê aí os políticos querendo, de certa forma, forçar a volta do futebol também para amenizar algumas situações. Então, apesar de ter na minha mente sempre que não deveria ter essa mistura, acaba tendo, né? Não tem como fugir dela. No fundo, eu acho o seguinte, como o José falou muito bem, o futebol é um subconjunto, né? Eu concordo com essa ideia, mas eu penso que a análise do Et é muito mais no sentido assim, o futebol ele está inserido na política, né? E não tem como você tirar isso dele, né? A gente vê o tempo todo em várias ações de diretorias, de isenções fiscais, de uma série de coisas ali que a política está presente. Eu acho que a gente, como olhar de torcedor, a preocupação que eu acho que a gente tem e o debate que talvez tinha que caminhar mais para esse lado é do uso político do futebol. Como os nossos políticos usam o futebol em benefício próprio. Essa mistura que eu acho que é uma mistura muito ruim, muito perigosa e que não deveria acontecer, né? E que, infelizmente, é a que mais acontece. A política boa, positiva, que poderia levar o nosso futebol para outro nível, para organizar melhor os nossos campeonatos, enfim, essa, infelizmente, ainda não chegou, né? Vocês também enxergam assim? O que você acha, Matheus? Eu vejo, como eu falei com vocês, eu vejo a ideia de colocar o futebol como um trampolim, eu acho muito perigoso. Historicamente, você percebe que isso começa, né? Quando você pega a Copa de 70, e aí você, de certa forma, coloca a própria música 90 milhões em ação, ou seja, você coloca toda a população brasileira em prol do futebol, e logo depois, quando o Messi recebe todo mundo, se cria aquele protocolo. Então, virou uma coisa de praxe, de você associar ao macro, desde, por exemplo, seleção brasileira, presidentes, até mesmo ao micro, né? Dentro de campeonatos estaduais, como, por exemplo, houveram muitas críticas ao que aconteceu justamente do Flamengo em relação à questão da Libertadores, a forma como que foi, quanto papagaio de pirata aparece naquele momento, isso gerou muita crítica, muito debate, e aí, por exemplo, entra numa questão até que eu queria colocar, como o nosso tempo é curtinho, quando a gente fala sobre a ideia de como o político usa, ao mesmo tempo, como a gente cobra do jogador. Porque, por exemplo, pega no caso brasileiro, como o jogador se posicionou em relação à questão de pandemia? Você fala, poxa, será que ele vai ser sempre o quê? Um empregado do clube? Ele não tem o direito de falar, não, eu não estou disposto a jogar, eu não tenho essa segurança. E no Brasil ficou conveniente, igual você falou, a gente aqui tem uma noção muito maior. Mas se você pegar a questão, não estou desmerecendo, longe disso, mas você pegar a questão de conhecimento de jogador de futebol, para eles é muito cômodo se abster de não tecer nenhum tipo de comentário e automaticamente vai ser o seguinte, você não pode cobrar. E esse tema eu achei fantástico quando você convidou a galera para participar dessa mesa de bar. Eu acho que isso aí realmente é um tema de hora, só que o nosso tempo hoje é curto. Mas eu vejo muito perigo de políticos usando o futebol como trampolim, como muleta, como eu comecei falando. Não sei o que o Josélio vê disso aí. Mas, gente, vocês não acham que isso que o Matheus falou é muito consequência e não causa? Né? A partir do momento que o Josélio deixou bem a ideia do polarizado, né? Se você está desse lado aqui, não importa o que você vai falar, se você está desse lado aqui, vão te atacar.
E se você está desse lado de cá, não importa o que você vai falar, vão te atacar também. Você não acha que isso faz com que o jogador acabe falando, eu não vou me meter? Porque seja o que ele falar, ele não pode ter uma opinião. Seja qual for a opinião dele, ele vai sofrer um ataque absurdo. Vocês não enxergam assim? Vide o Marcos e o Raí, né? Exato. Que é onde a gente vai chegar. E acaba tendo até fatores financeiros em jogo, né? Que aí o cara prefere se abster para Publicidade, né? Para não ter nenhum impacto financeiro, ninguém mexer no bolso dele, né? Você sabe de uma coisa, cara? O Humberto Eco tinha muita razão quando ele falou que a internet deu voz aos estúpidos. Cara. Por quê? O que acontece, cara? Imagina o seguinte, a gente está aqui fazendo um trabalho que hoje ele ainda não tem a ramificação na internet que ele merece. Mas imagina amanhã a gente começa a fazer um trabalho e rapidamente 50 mil pessoas começam a ver aquele trabalho. A nossa opinião, cara, ela vai dar eco, entendeu? Fatalmente, muitos contrários à nossa opinião vai começar a atacar a gente, exatamente. E isso é muito assustador. Isso deveria fomentar novas discussões, cara, e não um embate, briga igual a gente vê, né? Mas é o que eu falo, José. No fundo, o combate a essa ideia de politicamente correto, ela é um grande problema no final das contas, sabe por quê? Ela esconde os idiotas. Seja na internet, por perfis falsos e tudo mais, seja por pessoas que vão falar algo pensando no que querem ouvir, não no que de fato ele pensa. Entendeu? Então o cara às vezes pensa algo que, a partir do momento que ele fala, a gente consegue identificar. Pô, esse cara é um babaca, nem quero estar perto desse cara. Enfim, não compactuo. Mas às vezes ele pensa tudo aquilo, mas não fala. E a gente não consegue identificar. Mas vocês conseguem observar, isso é uma observação louca minha, que o comportamento das pessoas na política é exatamente o comportamento como torcedor de futebol, cara? Exatamente. Eu acho que assustador, bem público, né? A ideia de bem público, de coletivo, ela ainda existe. Agora, eu também não concordo, igual a gente pegou a discussão do Marcos e do Raí, quando o Caio vira e falou assim, não, mas não tem que se falar de política. Eu também acho que não é esse caminho, absurdo. Mas aí que tá, Matheus, mas até para os absurdos ele tem que ter o direito de falar, cara. Sim, o problema é ele falar e depois ele ser enjaulado num programa com todo mundo contra ele, fazendo um circo com o cara, entendeu? Mas aí você, por exemplo, da contradição, não? Se ele fala, ele tem que ouvir também, né? Então, mas aí você acha que só ele pensa assim? Se você fizer uma pesquisa na internet, tem um monte de gente que concorda com ele. Aí eles fazem um programa com 8 pessoas, põem 7 pensando diferente, só ele, sozinho. E fazem um massacre com ele. Isso não é... Eu não vejo isso como algo nem mas justo, aí você nem não positivo, acha bom nem também? Nada. Quando a gente falou sobre a questão de você criar personagens, a gente falou que hoje a questão da imprensa esportiva está criando personagem. E o Caio, ele é um personagem, aquela coisa do famoso bananão. E então, por exemplo, ao colocar essa posição, eu acho até que as pessoas, igual você falou, que concordam com ele, vão tomar partido, mas elas também não têm coragem. O José ele fala algo que é muito verdadeiro. As pessoas não têm coragem de defender porque falam assim, não, eu não sou isento. Mas, no fundo, tem muita gente que pensa dessa forma, até concordo com você. E ele, quando você recebe crítica, você desconstrói o personagem. Ele fala, bom, poxa, não tem que falar. Acho que direito. Porque, lembra, é difícil desassociar o jogador da pessoa. Então, mas eu também não concordo com a opinião do Caio. Eu não concordo com a opinião dele. Sim. Mas eu acho que, assim, não é uma opinião absurda para você fazer o drama que fizeram e o circo que fizeram. Ele simplesmente falou, enquanto chefe de futebol do São Paulo, eu acho que ele tem que tomar cuidado com a opinião dele, porque isso pode ser entendido como opinião do clube. Eu discordo, repito, eu acho que o Raí tem que ter a opinião dele como pessoa. Mas eu não acho que tem um absurdo nessa fala do Caio. Aí o que acontece? Politizam a fala do Caio e fazem um programa para aumentar mais a polarização, de o monte contra o monte. Que no caso mas, Rafael, você não vê momento? O Tite já tinha falado isso, lembra? O Tite falou que futebol e política não devem se misturar. O Casagrande falou, Matheus. Aí que tá, a hipocrisia é tão grande. A hipocrisia é tão grande que quando o Felipe Melo e o Jadson, não sei, falaram que ia votar no Bolsonaro, ele falou que os jogadores têm que ter cuidado em se posicionar politicamente, porque isso reflete no clube. Tem a reportagem do Globoesporte.com falando, o Casagrande falando isso. E aí o Casagrande vai pagar a regra pro Caio, entendeu? Cara, o Caio deu a opinião dele, o problema dele.
você concorda ou discorda e respeita, nada além disso, entendeu? Eu acho um negócio meio complicado. Aí o Et tá aqui, o Et é São Paulino. Você tem uma grande parte da torcida do São Paulo, para provar que o Caio não está sozinho, tem uma grande parte da torcida do São Paulo na internet que atacou o Raí, cara. Olha isso. É certamente um dos maiores nomes da história do São Paulo. Só porque ele é contra o governo, a torcida ficou contra o Raí, cara. É o que eu estou falando do limite. Esse é o limite que eu acho que a gente está passando dele e as coisas estão se perdendo o controle. Sim, a gente está pegando ídolos e clubes, e enfim, a entidade. O Raí é uma entidade para o São Paulo. E ele vai perder o respeito da torcida só porque ele apoia um político? Faz sentido para você, Ed? Você como São Paulino. E é um cara que eu acho que pensa diferente politicamente do Raí. Isso influencia para você? Não, né? A história que ele construiu no futebol não vai ser, pelo menos para mim, não vai ser manchada por uma fala dele, principalmente nesse tema, né? Que eu ainda acho que mantém a minha fala inicial, né? Que eu acho que não deveria se misturar. Você, por exemplo, concorda com o Caio? Eu acho que ele tem que tomar certo cuidado sendo um diretor de um clube como São Paulo. Na hora que ele posiciona daquela forma, isso pode realmente refletir da forma que refletiu, né? Gerar a repercussão que gerou. Apesar de eu achar também que ele tem todo o direito de ter a opinião dele, mas por ele ser um diretor de um clube de futebol, acho que naquele momento talvez não fosse o momento ideal dele expor a fala daquela forma. Matheus, a prova de que é simplesmente quem fala e não o que fala, eu dei o exemplo aí do Casagrande, que falou a mesma coisa que o Caio e ninguém falou nada, não teve repercussão nenhuma. E quando o Landim, por exemplo, aparece do lado do Bolsonaro, eles falam que o Landim, como presidente do Flamengo, e o Campelo, como presidente do Vasco, tinham que tomar cuidado porque mancha a história do clube, está do lado do presidente. Olha como é que eles mesmos se contradizem. Olha como é que é só o lado. Não tem nenhuma coerência na análise. Por que o Raí não é um problema e o Landim e o Campelo é um problema? Porque das duas, ou os dois são um problema, ou nenhum é problema. Não pode ter problema para um e não ter para o outro, Matheus. Concorda? Mas aí você tem a conveniência do problema, né? Que aí você fala, por exemplo... É igual eu falo, para mim não tem problema em nenhum dos casos. Eu acho que são um pouco diferentes em termos de circunstância ali, de contexto. Né? Acho que o Raí está falando como pessoa e tudo. Mas eu penso o seguinte, não tem relação, cara. A gente não tem que politizar todo fato que acontece. Porque mas todo fato é um fato político, Rafael. Eu sei, mas o problema do politizar que eu estou usando aqui é o politizar de campanha política, não o politizar de ser um fato político. Porque um fato político não é uma campanha política. Eu acho que o brasileiro hoje ele vive em ambiente de campanha política a todo momento. Entende? Para o bolsonarista, se o Bolsonaro cagar na mãe dele, ele está achando certo. E para o anti-bolsonarista, se o Bolsonaro falar que vai fazer o melhor projeto de lei da história do Brasil, vão achar uma merda. Mas não é porque está todo... Mas você não acha que é porque está todo mundo... Só tem duas torcidas hoje no Brasil? A grande massa está do lado A e uma grande massa está do lado B, cara. Isso é muito a incoerência da campanha do Ele Não, cara. Quando rola a campanha do Ele Não, você vê que é uma campanha desse politizado polarizado, entendeu? Porque a campanha certa lá na 2018 tinha que ser eles não. Tinha que ser assim, o PT não traiu a confiança e não fez lenha? Não quero. O Bolsonaro não é um cara que despreparado, enfim, que não tem condição de ser presidente? Então não pode ser nenhum dos dois. Agora, quando escancaradamente eles fazem a campanha só para um lado, eles estão falando que o outro pode. E aí você percebe que realmente é uma polarização, não é nem politização, né? E aí... Eu acho que eu fico muito assustado com isso, com esse comportamento sem racionalidade na política, cara. Posso ser... Você pode ser meu candidato, mas isso não... Você pode ser meu candidato, mas isso não depende de eu ver seus erros, não, cara. De eu questionar seus erros. Exato. Né? E a gente está cego hoje em dia. Quem defende o lado A está cego no lado A, independente dos erros dele. E quem está do lado B está cego no lado B. E o que acontece? Antigamente, quem era barulhento e não tinha vergonha de se expor era a esquerda.
Hoje, não sei se por conta da internet, não sei se Humberto Eco tem mais razão ainda, a direita saiu da casinha, cara. Então, o que acontece? Continua sendo muito menos barulhenta e unida. Sim, não. Aqui eu não estou defendendo nem A nem B, embora eu tenha um lado bem claro, mas isso não importa. É mais comportamento humano a análise aqui, né? Assim, eu acho que... Exatamente, cara. Então, assim, isso me assusta muito. Eu não brigo por causa de política também. Quer dizer, cada um... José, você concorda comigo que a sua análise, que você falou que política virou time de futebol, a gente pode falar que foi muito além? Porque hoje, a gente, por exemplo, o flamenguista está em alta. Você zoa o vascaíno, não sei o quê, mas a amizade continua, tá tudo bem, todo mundo tá de boa, não sei o quê. Na política, eu acho que subiu o tom, passou do... Quando a gente questiona, o Matheus Taí, professor de História, formado em Humanas, tem mais condição de falar disso do que eu. Quando a gente questiona demais um lado, a gente fica falando democracia, mas, por exemplo, me assusta muito, cara, a gente tentar um novo impeachment, porque você vai ver o seguinte, eu falei no grupo, nós elegemos o Collor, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro, agora o Brasil. Enquanto democracia, 5 nomes, nós vamos tirar 3, cara. Isso é muito assustador. Nenhum país do mundo aconteceu isso, não, cara. Quer dizer, quando a gente fica nessa polarização louca, a gente está ferindo a democracia, cara. Quer dizer, então, assim, isso me preocupa muito. Sabe o que eu vejo isso, José? Eu vejo que o Brasil hoje faz uma fisiologia política rasa. Muita gente não acompanha, muita gente não entende e leva aquela questão passional, igual a gente vê. O que a gente até então condenava, a gente aqui que acompanhava o futebol, via briga dentro e fora de estádio, está virando a questão política. Porque as pessoas hoje elas estão sendo incapazes de ouvir o outro lado. Se o Ronaldinho fala alguma coisa que eu não concordo, a gente até estava comentando sobre isso. Amanhã ou depois, o que acontece? Eles podem pichar a loja dele, eles podem, na verdade, arranhar, porque as pessoas perderam completamente, mas a gente caminha para um grau de selvageria, o que a gente condenava numa esfera menor, que era futebol, é na nível nacional. É isso. Mas é o que eu falo, as pessoas perderam a capacidade de ouvir o outro lado. Sabe, igual, por exemplo, as torcidas organizadas estão indo pedir democracia, estão indo para a rua, porque, não, a galera acha covarde, um cara que é pró-governo vai lá e mete porrada na enfermeira. Aí vem a torcida organizada, mete porrada no cara. Então, quer dizer, você age da mesma forma. É um ciclo, então, né? As pessoas perderam... Passa perto de uma torcida organizada com uma camisa de time diferente. Você não precisa nem falar nada diferente, não. Se você tiver com a camisa diferente, eles já vão te meter porrada. E eles são a favor da democracia. Eu fico muito assustado. Eu acho que deveria ter um estudo nesse sentido. O comportamento do brasileiro na política é uma influência do esporte, do futebol. Mas cara. Eu acho que isso já não é Brasil só, não, José. É o que você falou da internet. A internet deu voz. O cara que não sabe merda nenhuma de política, ele virou o entendedor. Porque ele leu um monte de site, né? De coisa lá, e ele acha que ele sabe de política. A gente, quando fala do crescimento da extrema-direita, de neonazismo, isso antes de falar em política já vem torcida. Quantas torcidas já têm comportamento de extrema-direita, aquela coisa racista mesmo? E, por exemplo, as pessoas achavam normal, mas você sabe que a semente já estava plantada. Então, quando você assusta na Itália quando há atos racistas, gente, você já tem há um tempo desde torcida. E na torcida é tolerado. Porque quando você imita um macaco, aquele que te vê como igual acha bacana. Não, é uma torcida de direita, de extrema-direita, então eu vejo muito perigo nisso. E aí, por isso que eu falo, é muito difícil desassociar política de futebol. Agora, o que não é certo é as pessoas realmente acharem que é normal você levar, por exemplo, atos que são condenáveis do futebol para dentro da política. Como a ideia da agressão, como a ideia de... que a gente sempre condenou. E a discussão política está inexistindo. É o futebol que influencia na política ou é a política que influencia no futebol, hein? Pois é. Eu acho que nesse momento o futebol está influenciando mais na política do que o contrário. E era para ser a política influenciando no futebol, né? E outra coisa, a falta de futebol agrava a questão política, viu? Então, por isso que o futebol é tão importante, tá? Se o futebol exatamente, cara. Matheus, não tem isso campo, é assustador, filho. Cara. Isso é assustador. A partir do momento que não tem campo, aí... Aqui... O pessoal sempre fala, né, que as maiores decisões dos governos, sempre no Brasil, é nas quartas-feiras à noite, né? E repare, pessoal, como não está tendo futebol, como tem sido... O próprio ministro do Meio Ambiente ele deixou claro isso na reunião que teve, cara. É lógico. Mas aquilo ali, José, eu acho que aquilo ali é uma realidade que a gente não vê, cara.
É uma merda. Eu falo, já dei esse exemplo numa resenha nossa. O Plano Real foi aprovado no dia que o Brasil foi tetracampeão mundial, cara. É lógico que eles escolhem os momentos para votar as coisas decisivas. É óbvio que eles escolhem os momentos que vai ter outra repercussão maior. É óbvio que eles olham o momento que explode algo na mídia e falam agora é a hora de fazer isso ou aquilo. Isso, historicamente, se você olhar, as grandes decisões... Isso não é só Brasil, não. Mas, assim, no Brasil, particularmente, que a gente está mais próximo aqui, isso sempre aconteceu, né? Quando você tiver um tempinho, assiste os vídeos que eu mandei, cara. Eu já vi alguns. É sinistro. Cara, agora, gente, para a gente encerrar aí as considerações finais, eu queria muito que a gente... esse assunto poderia rolar aqui por muito tempo, pode ser que a gente volte a falar dele, mas o intuito principal hoje é porque eu fiz até um vídeo curtinho, quem não assistiu pode ver aí no canal, comentando as situações do Raí e do Marcos, cara. Porque eu, como amante de futebol, fico muito triste, cara. Se você entrar no Instagram do Marcos, você vai ver a quantidade de palmeirense xingando o cara. E no Instagram do Raí, um monte de São Paulino xingando ele. Aí você fala, pô, será mesmo que a gente vai deixar isso acontecer, cara? Por causa de política, porque que democracia é essa, né? A galera tá pedindo democracia aí, mas se o cara pensa diferente de mim, eu vou lá xingar ele, cara. É essa a democracia? Então, assim, eu acho que a ideia de você ter a presença da política em todos os setores da sociedade, eu acho que isso é inevitável. Mas a politização no sentido campanha política, isso está ficando assustador. Vocês acham que esse limite a gente tinha que tentar, de alguma forma, contribuir para que ele passasse a existir, né? Vamos parar de carimbar assim, esse cara é do outro lado, eu não gosto dele, né? Mas o contexto, Rafael, que a gente está vivendo, cara, é um ciclo vicioso que aumenta cada dia mais, cara. Eu não vejo televisão aberta mais, como há muito tempo. Você liga a televisão aberta, cara, dá nervoso, cara, porque é só política, é maçante, é maçante. Então, aqui, acaba que a gente está sendo moldado aí com a guerra, cara. O Brasil caminha com a guerra, não tem jeito, cara. As duas frentes estão se armando para poder ir para uma guerra. Não, rapaz, eu tenho um amigo professor de história, Matheus. Ele fez doutorado, ele é muito bom também, cara. Ele fala que mudança é só quando tiver sangue. E isso é triste, cara. Aí você vai pesquisar na história, quando teve uma mudança mesmo que não foi marcada por sangue? Não teve, cara. Então, assim, o Brasil, infelizmente, eu falo isso com tristeza, porque eu sou um pacifista danado. Mas não tem jeito, cara. Não caminha para outra coisa, não. Eu torço também para que não chegue nesse ponto. E que os nossos ídolos continuem nossos ídolos pelo que eles fizeram na proposta profissional deles, não pela opinião que eles têm politicamente, né? Beleza? Então, fica essa reflexão para todo mundo, né? Seu grande ídolo. Associar o Edson Arantes da Cininha do Pelé, você consegue fazer isso? É perfeito. Então, quer dizer, você, por exemplo, o Pelé é pessoa e o Pelé é jogador. É um fato, você desassocia ídolo e o que ele fala como pessoa é direito dele, concordando ou não, que é aquela clássica, né? Eu posso não concordar com uma palavra que você diz, mas eu defendo até a morte o direito de você dizê-la. Senão a gente não vai poder falar mais nada. Mas mancha, Matheus. Claro, aqui, você imagina o nosso grande ídolo, o Zico. É ou não é? Posando, postando, fazendo campanha política para um candidato que você que não é seu programa ideológico. Isso mancha ele como ídolo. Não tem sentido, eu não poderia manchar, né? Porque, ele tem que ter a escolha dele, cara. Vamos supor, o cara representa um time. O Raí representa o São Paulo, o Marcos representa o Palmeiras, o Zico representa o Flamengo, sei lá. Dentro daquela torcida, você tem pluralidade, cara. Então, por conta disso, aquele cara não pode ter a opção dele? Mas esses grandes ídolos, foi um ídolo macro, Raí, o Marcos, o Zico. Esses caras são vistos por nós como super-heróis, cara. Então, assim... Mas o super-herói não pode ter a opinião dele? É por isso que eu te falo que o Pelé é um camarada esperto. O Pelé, ele não se mete nessas questões. Raramente você vê o Pelé metido com política. Raramente. Aqui, nós vamos encerrar o episódio com uma imagem que eu vi essa semana que explica o Brasil. O Ayrton Senna correndo com capacete verde e amarelo e o macacão vermelho. E aí o cara falando assim, se fosse hoje em dia,
metade do país estava criticando o capacete verde e amarelo, a outra metade criticando o macacão vermelho. E é isso, olha que merda. Nem nossos ídolos a gente respeita mais. Enfim, tomara que isso mude o quanto antes para a gente poder voltar a falar de futebol e não falar de quem que o cara votou. Quero lá saber em quem que ele votou. Beleza, moçada? Obrigadaço. Até semana que vem. Na sexta-feira tem mais mesa de bar saindo para a galera aí. Abraço. Valeu, valeu, valeu.